Eu vou começar dizendo que eu não vou admitir ser interrompida se a gente não for seguir aqui a forma regimental que às vezes a gente tenta usar segundo a conveniência. E se for para dizer sobre conveniência e o uso regimental, então eu vou reafirmar que a Vossa Excelência, Presidente da República, é um senhor fascista. Esse é o nome que a gente dá para as pessoas que reivindicam a nação acima de tudo e ao autoritarismo acima das liberdades democráticas. Ontem, a gente viu 23 minutos de puro desespero na internet, inclusive dizendo muitos palavrões. Aí eu quero saber da bancada do PSL se palavrão é proibido só na boca de uma mulher, ou se na boca do presidente da República também vale, ou se a gente vai ser conveniente sobre isso, e reafirmar que está maravilhosa a briga interna dentro do PSL. E mais uma vez eu venho aqui fazer desejos para que vocês se explodam internamente. Mas muitas coisas ficaram explícitas ontem. E uma delas, a mais preocupante, é que o presidente da República diz que o governador do estado do Rio de Janeiro tem acesso privilegiado a uma investigação sigilosa e que intervém nela. O governador do estado do Rio de Janeiro, Witzel, segundo palavras do próprio Bolsonaro, intervém na investigação do caso de Marielle Franco. E o que a gente sabe é que nós, do PSOL, e que a imagem de Marielle é o que mais incomoda o PSL, porque é o símbolo de uma luta por igualdade de gênero, de raça, de classe, por justiça social. E isso incomoda aqueles que chegam no poder para falar de si mesmos. E se a gente vai falar sobre a baixaria na política ou sobre a falta de decoro, a gente precisa dizer que é o PSL quem inaugura 30 anos de baixaria no Congresso. 30 anos. E agora se popularizou com os senhores que reproduzem sistematicamente essa postura aqui nessa casa. Que não tem ética, que não tem respeito, que não tem moral e que erram e manipulam informações deliberadamente. Eu venho aqui pedir justiça pela minha companheira Marielle, que tem um processo há mais de um ano sendo investigado, e que agora a gente tem certeza absoluta que tem intervenção do partido PSL nas investigações, porque foi o que assumiu ontem o presidente Jair Bolsonaro, mas a gente precisa falar também o que é esse partido nessa casa. O líder do PSL aqui na Assembleia Legislativa teve uma discussão comigo recentemente. A gente estava em pauta um projeto da deputada Isa Pena. No projeto da deputada Isa Pena estava previsto que mulheres trans também teriam seus dados de violência computadas no relatório dossiê Mulher, que era o projeto da Isa Pena. Durante a briga para incluir ou não as pesquisas sobre violência contra as mulheres trans, o senhor Gil Diniz enfiou o dedo na minha cara, foi agressivo, e a gente não processou, mas a gente tem vídeo disso. Sabe qual é o resultado disso? Um mês depois, ele entra com um processo sem se dar sequer o trabalho de analisar as notas taquigráficas, de assistir os vídeos que a gente tem guardado, inclusive, porque a Isa Pena estava ao vivo no momento. Ele processa Érica Malunguinho. Érica Malunguinho, por uma briga que ele teve, e eu vou reafirmar aqui, para ficar explícito, gostando ou não, transfobia e LGBTfobia é crime. LGT o quê? É crime. LGT o quê? Pela ordem, presidente. Deputado Gil, eu vou desligar o microfone de parte, Vossa Excelência. A deputada está com a palavra. Por favor, deputada. Deputado Gil, por favor. Não é por favor, presidente. Não é por favor. Não pode agir como se fosse dono do poder, como se fosse dono da casa. Não fosse desrespeitar as instituições. Não pode fazer isso e ficar me olhando com essa cara. É crime. E também é contra o regimento interno, Gil. Infelizmente, vocês não são os donos do poder. E vai haver resistência. Vai continuar a haver resistência. E o senhor vai passar aqui a vergonha de ter que justificar na casa como é que o senhor tentou manipular um processo, porque eu estou reafirmando. Eu digo, transfobia é crime segundo o STF, por intervenção do STF. Esse STF que o presidente da República tenta ignorar e humilhar. Então, eu estou reafirmando, como eu disse na tribuna aqui naquele dia, que irritou o senhor e o senhor veio com violência para cima de mim. Não foi a deputada Érica Malunguinho e não tem nenhum crime nessas falas. O que a gente precisa aceitar também é que o senhor, gostando ou não, a gente tem aqui a imunidade parlamentar para usar essa tribuna para falar do que a gente quiser.
quando a gente quiser e da forma que a gente quiser. E a gente vai seguir aqui na tribuna denunciando os demandos e gozando do desespero dos senhores, diante da investigação do crime da morte da Marielle. A gente sabe que assusta, a gente sabe que tira do sério. A gente viu ontem 23 minutos de desespero. 23 minutos de desespero, que é o que se repete aqui. Mas a gente vai até o fim, porque a gente precisa que o Brasil conheça quem mandou matar e qual foi o motivo político da morte de Marielle Franco. Porque a gente tem certeza que, mais do que justiça por Marielle, a gente vai terminar de conhecer uma facção criminosa que ocupa o Congresso Nacional e as estruturas políticas desse país. Pode sofrer, é para sofrer mesmo. A gente não veio aqui para dar gostinho. A gente veio aqui para combater. A gente veio aqui para falar dos nossos e para sonhar, junto com os nossos, uma nova realidade possível. E se a gente segue incomodando, é para isso mesmo que a gente veio. Mais uma vez, só para terminar a minha fala, eu peço que a casa não faça distinção entre parlamentares. Eu comecei a minha fala prevendo que eu ia ser interrompida e isso não é regimental. Então, os senhores precisam aprender, e aí eu devolvo para o deputado Douglas Garcia, eu devolvo a fala dele. Precisa aprender a se comportar como parlamentar. Precisa aprender a seguir o regimento interno. E precisa aprender a respeitar o cargo que foi dado, o mesmo cargo que foi dado para os senhores, para outras mulheres, mulheres negras e pessoas de esquerda, para defender outras ideias aqui nessa casa. Então, mais uma vez, eu vou repetir. A gente precisa investigar até o fim quem é que estava na casa 58, o que foi que aconteceu. E é muito triste que a gente não possa ter uma resposta sobre um crime grave que abalou o Brasil. Mas em breve a gente deve conhecer quem mandou matar e por que mandou matar Marielle Franco, que vive e persiste porque suas ideias são maiores e hoje ocupam muitas casas de mulheres que estão dispostas a levar a sua luta adiante, apesar da revelia de muitos parlamentares que esperneiam aqui nessa casa. É só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado, deputada. Com a palavra, deputado Itamar Borges. Com a palavra, deputado Douglas Garcia. Lembrando que você acompanha, além da Rede Alesp, esta sessão ordinária no Grande Expediente pela internet no al.sp.gov.br e também no YouTube. Com a palavra o deputado Douglas Garcia, do PSL. Senhor presidente, muito foi falado aqui contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, então eu quero citar as coisas boas que o presidente trouxe para o nosso país. Segundo a OCDE, o Brasil atraiu 28 bilhões em investimentos estrangeiros no primeiro semestre de 2019. Não vai embora não, deputada Mônica, fica aqui. Os senhores, quando é bom para falar, os senhores são ótimos para falar, mas são péssimos para escutar. Fica aqui, deputada, não vai embora não. A senhora, como parlamentar, deveria ficar aqui. Não vai embora não. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Primeiro semestre de 2019, tornando-se o quarto principal destino de capital do mundo nesse período, atrás apenas dos Estados Unidos da América, China e França. O Brasil contraria a tendência global de queda de 20% em frente a 2018. Entre as obras de infraestrutura está a ferrovia Ferrogrão, que liga o MT ao PA. O aporte estimulará outros investimentos. O governo Bolsonaro trabalha em conjunto com o Fundo da Facilitação de Iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento. Como vocês estão vendo, Jair Bolsonaro viajou agora para os Emirados Árabes, trouxe muito investimento para o nosso Brasil, né? Graças a Deus ele está trabalhando nisso, né? O varejo, inclusive, ele prevê o maior crescimento de vendas nos últimos 6 anos para o Natal, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços, Turismos. A estimativa é arrecadar 35,9 bilhões, o que representa 4,8% a mais do que no ano passado. Bom, se for para falar das coisas boas que o governo Bolsonaro trouxe para o Brasil, eu tenho aqui inúmeras para poder falar, para passar aqui a tarde toda, para poder desmentir, esfregar na cara do deputado Paulo Fiorilo que ele é um mentiroso. Ele diz que o Bolsonaro não traz nada de bom para o Brasil. O Bolsonaro trouxe muito mais de bom para o nosso país em poucos meses de mandato do que aquele inútil, ladrão, bandido do Lula fez e que, inclusive, agora está preso lá em Curitiba. Graças a Deus, se quiser vai apodrecer na cadeia, que é o que ele merece. Apodrecer na cadeia, ficar o resto da vida lá, sendo tratado como um indigente que ele é, um indigente.
Feito indigente. Agora vamos falar aqui, nobre deputado Emídio Souza, agora que liberou a palavra fascista para ser chamada a qualquer um, a qualquer ente, não só o presidente da República, que é detentor de um cargo eletivo, mas os senhores também são detentores de cargo eletivo. Então agora a palavra fascista está liberada na Assembleia de São Paulo. Deputado Emídio Souza, meus parabéns, o senhor conseguiu aparecer na Esquerda Diário. Esquerda Diário é um jornal, obviamente, esquerdista, com uma denúncia dizendo o seguinte: a empresa concede 30 milhões em Caixa 2 para políticos paulistas. E o senhor está citado aqui no Esquerda Diário. Além disso, nós temos também, deputado Emídio, aqui ó, Justiça bloqueia bens de Emídio de Souza, presidente estadual do PT. Ex-prefeito de Osasco foi denunciado por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, ele firmou convênio fraudulento durante gestão na Grande São Paulo. Quem o senhor pensa que é para falar do presidente Bolsonaro? Que autoridade o senhor pensa que tem para querer falar do meu presidente? O senhor não tem moral nenhuma. O senhor não tem moral absolutamente nenhuma. Pela ordem, é pela ordem agora, deputado é questão de Emídio. ordem. Eu estou pedindo uma questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. O deputado está se referindo a mim de uma maneira totalmente desrespeitosa. Tá certo? Onde foi que eu desrespeitei, senhor presidente? Desrespeitosa. Deixa eu formular uma questão de ordem. Desrespeitosa. Vossa Excelência deve pautar por isso. Eu chamei aqui, discuti política, posição política e não acusei pessoas. Tá certo? Eu não admito que o deputado Douglas Garcia, a quem eu respeito as opiniões, se dirija a mim dessa forma vergonhosa que está se dirigindo. Deputado Emídio, depois também Vossa Excelência pode formular a questão de ordem, mas peço ao deputado Douglas que, de maneira ofensiva pessoal, não seria legal, também não seria bom ser feito através dessa tribuna. Então, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em nenhum momento eu afirmei que o deputado Emídio Souza fez alguma coisa ou deixou de fazer. Eu apenas citei uma matéria que saiu num jornal, que inclusive é um jornal esquerdista. Então, se o senhor tem que reclamar alguma coisa, o senhor não tem que reclamar comigo, o senhor tem que reclamar para os jornalistas que os senhores tanto adoram, que vivem defendendo todo santo dia, afinal de contas, eles estão denegrindo a imagem do senhor. Veja só que coisa. Mas não apenas o senhor, agora eu estou falando aqui, não apenas questão de jornal, mas sim que alguns deputados que se acham com a moralidade de subir aqui para falar do presidente, para criticar, para querer fazer ilações, para chamá-lo de fascista. Que moral esses deputados acham que tem? Senhores, até agora o deputado Paulo Fiorilo não me explicou o que a esposa dele está fazendo lotada no gabinete do deputado José Américo. Isso é moral? Isso é legal? Daí, presidente, outra questão de ordem que eu levanto, que inclusive eu peço que a casa me responda no momento oportuno. Os senhores não têm moral nenhuma para falar do presidente Bolsonaro quando estão afundados no lamaçal da corrupção que o PT trouxe para o nosso Brasil. E para continuar, eu não terminei. Tem muita coisa aqui que eu preciso falar. Se eu preciso falar. A deputada Isa Pena, inclusive, enquanto estava com um processo na justiça, ela utilizou um advogado lotado no gabinete dela para advogar contra o Estado. Caso os senhores não saibam, isso daqui é ilegal também. Tá aí, pessoal do PSOL. Por que não vem aqui para falar a respeito das ilegalidades e imoralidades que o PT e o PSOL fazem nessa casa? Não, eu não aguento hipocrisia. Eu não suporto hipocrisia. O corpo da vereadora Marielle Franco ainda estava quente quando os senhores estavam utilizando da morte dela para fazer politicagem barata. Então não venham falar do presidente da República. Aí depois eles ficam chateados querendo falar da questão da imunidade parlamentar. Quer dizer, então, o deputado Emídio pode chamar o Jair Bolsonaro de fascista, a outra pode falar o que quiser, todo mundo pode xingar o que quiser. Mas se o deputado Douglas Garcia sobe aqui na tribuna pra falar o que pensa, aí é cassação de mandato, aí é quebra de decoro parlamentar. Cassem o mandato desse moleque, cassem o mandato desse menino, porque ele não pode falar. Eu tenho imunidade parlamentar também. Fui eleito deputado como qualquer um dos senhores. Os senhores não têm moral nenhuma para falar do presidente, para falar de quem quer que seja dessa casa. Jair Bolsonaro tem se sacrificado para trazer ao nosso Brasil o resgate daquilo que há muito tempo foi perdido graças à esquerda, que assumiu o poder, que roubou, que assaltou os cofres públicos, que desceu goela abaixo da população, essa depravação cultural. E é claro, eu não posso deixar de citar aqui uma outra matéria jornalística da deputada Márcia Lia, que adora falar mal do presidente da República. Tá aqui, olha.
Esse daqui eu deixei pro final porque é a mais interessante. Deputada do PT, Márcia Lia, herdeira política de Edinho Silva na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve quase 20% da campanha bancada pela UTC. Recebeu R$ 632.985, ou seja, R$ 632.985 como contribuição de campanha no ano passado da UTC Engenharia, empreiteira-chefe do cartel desbaratado na Operação Lava Jato. R$ 632.985 foi transferido para a deputada Márcia Lia. Ela recebeu 70.945 votos e só garantiu a vaga na Assembleia Legislativa por coeficiente eleitoral. Olha só, isso aqui não sou eu que estou dizendo, saiu aqui no jornal. Estou dizendo ipsis literis o que passou na notícia, senhores. Não estou acusando deputado A, não estou acusando deputado B, não estou acusando deputado C. Mas é muito gostoso vir aqui e dizer aquilo que passa na imprensa. Os senhores estão sentindo gosto? Estão sentindo gosto do que o presidente da República passa todo santo dia? Se for necessário, todo dia vir a essa tribuna e dizer o quanto existem pessoas hipócritas nesse Estado, eu vou vir aqui e vou dizer... Pode representar no Conselho de Ética, pode representar igual fizeram comigo na Organização dos Estados Americanos, na ONU, onde quer que seja, onde vocês quiserem, eu não tô nem aí. Eu vou falar porque eu fui eleito para falar. Eu vou falar porque a população confiou em mim, em dizer para os senhores que não passam de um bando de hipócritas. E fascista, só para ficar considerada aqui, deputada Mônica da bancada ativista, fascista é aquela pessoa que adora um Estado, sabe? Que ama o Estado. Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Nós, conservadores, defendemos sim que a população tenha força e não o Estado. Quem abraça o Estado de forma veemente é o PT, é o PSOL, é o PCdoB. Portanto, quem são fascistas são os senhores. Quem é fascista é o senhor, deputado Emídio. O senhor é fascista e não o presidente da República. Quem é fascista é o PT, é o PSOL, é o PCdoB. Quem é fascista são todos os partidos políticos que adoram o Estado e não o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então lavem as suas bocas antes de subir aqui em cima para falar do presidente. Lavem as suas bocas, se olhem no espelho, façam um exercício de reflexão. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, porque de fato vocês não são nada. Muito obrigado, senhor presidente.